dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de sequências crescentes e sequências decrescentes. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões a respeito de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que aparecer um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é trabalhar um pouco com a ideia que envolve sequências crescentes e sequências decrescentes. Portanto, sem mais delongas, passemos aos nossos estudos. A primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: eu vou considerar a sequência Bn, que é definida para todo natural maior ou igual a Q, onde Q vai ser um natural fixo. O que eu quero observar é que esta sequência é igual à sequência An, onde An é dada por B índice n mais Q. Agora eu estou considerando n como um número natural qualquer. E aí perceba, o A0 vai ser igual a B0 mais Q, BQ. O A1 vai ser igual a B, Q mais 1. O A2 vai ser igual a B, Q mais 2. Então perceba que no fundo o que eu faço é reorganizar o índice de maneira que, dada uma sequência que é definida a partir de um número natural fixo, eu consiga analisar essa mesma sequência, só que agora ela começando do índice 0. Portanto, os resultados a respeito de sequências, via de regra, justamente porque você consegue fazer essa adaptação, eles são definidos para todo An, onde este índice é um número natural começando do 0. Nesse sentido, uma sequência An vai ser chamada de crescente, se quaisquer que sejam os naturais m e n, nós tenhamos. Se m for menor do que n, o Am é menor ou igual a An. O que eu estou dizendo é o seguinte: uma sequência vai ser considerada crescente se eu observar a partir da ordem crescente dos índices, eu observo que os termos da sequência ou eles permanecem iguais de um índice para o outro, ou eles aumentam de um índice para o outro. Eu não vou perceber um decrescimento de valor se eu estiver observando sempre na direção crescente dos índices. Em particular, se esta condição for trocada por Am maior ou igual a An, aí neste caso eu vou dizer que a sequência é decrescente. E neste caso o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu observar na direção crescente dos índices, se eu perceber que os termos da sequência eles estão ou ficando iguais de um termo para o outro, ou diminuindo o valor, ou seja, eu nunca vou ver um acréscimo na sequência, eu vou chamar esta sequência então de decrescente. E aí, uma sequência numérica que é crescente ou decrescente é chamada também de monótona. Um outro conceito que nós podemos utilizar é o seguinte: eu vou dizer que a sequência An é limitada superiormente se existir um número real beta, tal que o An é menor ou igual a beta para todo ele natural. O que eu estou dizendo é que, se eu considero o conjunto formado pelos termos da sequência, o beta vai ser maior ou igual a todos eles. Este número beta, quando eu olho para este conjunto, também é chamado de cota superior. E aí perceba, se eu acho um número beta que é maior do que todos os termos de uma sequência, maior ou igual,
Este beta não é único, porque se beta é, beta mais 1 também é, beta mais 2 também é, beta mais 3 também é, e assim por diante. Portanto, cotas superiores eu posso achar aos montes. No entanto, quando eu pego todas as cotas superiores para este conjunto, a menor delas vai ser chamada de supremo do conjunto. De maneira similar, eu vou dizer que a sequência é limitada inferiormente se existir um número real alfa, de maneira que os termos da sequência são todos maiores ou iguais a alfa. Novamente, quando eu considero o conjunto formado pelos termos da sequência, neste sentido, o alfa vai ser chamado de cota inferior. E assim como as cotas superiores, as cotas inferiores não são únicas. Por exemplo, se o alfa é uma cota inferior, o alfa menos 1 vai ser, o alfa menos 2 também, e assim por diante. No entanto, a maior das cotas inferiores de um conjunto, eu vou chamar de ínfimo do conjunto. E aí, supremo e ínfimo, eu vou definir dessa maneira não tão matemática, porque eu não quero fugir muito do escopo deste vídeo. Por fim, nós vamos dizer que uma sequência é limitada se eu encontrar dois reais alfa e beta, de maneira que o alfa é menor ou igual a todos os termos da sequência e o beta é maior ou igual a todos os termos da sequência. Portanto, o que eu estou dizendo é que uma sequência é limitada se e somente se ela for limitada superiormente e inferiormente. E por fim, o último resultado que nós iremos adotar é o axioma do supremo. O axioma do supremo diz o seguinte: todo conjunto não vazio e limitado superiormente admite um supremo. E aí, como é axioma, nós aceitamos esse resultado sem demonstração. Via de regra, o que acontece é o seguinte: eu aceito o axioma do supremo e aí, por consequência, eu provo então a existência do ínfimo, utilizando o seguinte resultado: que todo conjunto não vazio e limitado inferiormente admite um ínfimo. Ou seja, eu assumo que o axioma do supremo é verdadeiro e, com base nele, eu demonstro a existência do ínfimo. Alguns autores fazem o contrário, consideram o axioma do ínfimo, ou seja, assumem que o ínfimo existe sempre, desde que eu esteja com um conjunto não vazio limitado inferiormente, e com base nele provam a existência do supremo. No nosso caso, nós vamos adotar o axioma do supremo. Com todas essas informações, nós podemos então demonstrar este primeiro teorema. Este teorema diz o seguinte: seja a n uma sequência crescente. Se essa sequência crescente for limitada superiormente, então ela é convergente. E se ela não for limitada superiormente, então ela diverge para mais infinito. A demonstração deste resultado não é difícil. Vamos ver como isso é feito. Para demonstrar isso, no primeiro item, eu estou assumindo que eu tenho uma sequência crescente limitada superiormente. Portanto, eu posso dizer que o conjunto, que é dado por AN, tal que o n é maior ou igual a zero, ou seja, o conjunto formado pelos termos da sequência, que esse conjunto é limitado superiormente e ele também é não vazio. Logo, do axioma do supremo, este conjunto admite um supremo. Eu vou chamar de A, então, o supremo deste conjunto. E aí eu vou denotar supremo por sup. Ou seja, o sup do conjunto formado por todos os termos da sequência. Assim, o que eu posso afirmar é que, dado ε maior que zero,
existe um N0 natural, tá o quê? A menos epsilon fica menor que a N0 e, por sua vez, o A N0 é menor ou igual a A. Veja, isso é verdade porque se tal N0 não existisse, para algum epsilon positivo, então, para este epsilon positivo para o qual eu não encontro este N0, eu posso afirmar que para todo N natural, eu teria que o A índice N é menor ou igual a A menos epsilon. E isso é um absurdo. Porque, no fundo, quando eu estivesse considerando os termos que formam a sequência N, eu estou obtendo uma cota superior para este conjunto, menor do que o próprio supremo, porque como epsilon é positivo, A menos epsilon é menor do que A. Então eu acabo encontrando uma cota superior para o conjunto formado pelos termos da sequência, que é menor do que o próprio supremo. Portanto, isso seria um absurdo, logo que eu estou dizendo aqui, para todo epsilon, existe um instante N0, a partir do qual o AN0 vai ser maior que A menos epsilon. Só para fazer uma correção, o que eu estou dizendo é que para todo epsilon existe pelo menos um N0, de maneira que A índice N0 é maior do que A menos epsilon. Agora, como por hipótese, a N é crescente, isso resulta no seguinte, que para todo N maior que N0, eu tenho que A menos epsilon vai ser menor que a N. Porque, veja, o que eu estou observando é que para todo epsilon positivo eu consigo encontrar um índice N0 de maneira que o AN0 fique maior que A menos epsilon. Como a sequência é crescente, todos os termos da sequência com índices superiores a N0, eles vão ter valores maiores ou iguais a AN0. Portanto, o AN0 mais 1 vai ser maior que o A menos epsilon, o AN0 mais 2 vai ser maior que A menos epsilon e assim por diante. Agora, como A é o supremo do conjunto formado por todos os termos da sequência, segue que se N for maior que N0, como observamos, o A menos epsilon vai ser menor que a N, mas o AN vai ser menor ou igual a A, já que o A é o supremo do conjunto formado pelos termos da sequência. E como o epsilon é positivo, o A vai ser menor que A mais epsilon. Ou seja, o que eu estou mostrando é que para N maior que N0, nós temos que A menos epsilon é menor que a N, que fica menor que A mais epsilon. E isso para todo epsilon positivo. Logo, lembrando da definição de limite de sequência, que eu estou mostrando aqui o limite para N tendendo a mais infinito de AN da A. Logo, a sequência é convergente. No item 2i, eu estou supondo que a sequência é crescente, mas ela não é limitada superiormente.
Então, neste caso, como a n não é limitada superiormente, o que eu posso dizer é que para todo epsilon positivo, já que ela não é limitada superiormente, vai ter um n0 natural, tal que o A índice n0 fica maior do que epsilon. Se isso não fosse verdade, o epsilon seria maior que todos os termos da sequência e, portanto, essa sequência seria limitada superiormente. Agora, novamente, como a sequência AN é crescente, então, para todo N natural com N maior que N0, nós temos o seguinte. Veja, o AN0 é maior do que epsilon. Como a sequência é crescente, para todo índice maior que N0, o valor que eu obtenho vai ser maior ou igual ao A índice N0. Portanto, isso significa dizer que o AN vai ser maior ou igual a AN0, ou seja, o AN vai ser maior do que epsilon. Ou seja, o que eu estou mostrando é que a partir de um determinado índice N0, para todos os índices superiores a ele, o valor da sequência vai ficar maior do que epsilon, e isso para todo epsilon positivo. Esta é precisamente a definição do limite da sequência dando mais infinito. Ou seja, o limite para n tendendo a mais infinito de AN é mais infinito. E isso encerra essa demonstração. Com base neste teorema, nós podemos provar esse corolário, que seria exatamente algo equivalente, agora pensando em sequências decrescentes, no item I limitadas inferiormente e no item 2i, quando elas não são limitadas inferiormente. Então, o que eu vou mostrar é o seguinte. Você tem uma sequência decrescente, se ela for limitada inferiormente, ela converge. E se ela não for limitada inferiormente, aí ela vai divergir para menos infinito. A primeira coisa que eu vou observar é o seguinte. Observe que se AN é decrescente, então, para M e N naturais, segue que, veja, se o M for menor do que N, como ela é decrescente, o AN é menor ou igual a AN. Mas isso implica dizer que menos AM é menor ou igual a menos AN. O que eu estou mostrando aqui, então, é que se AM for decrescente, menos AN é crescente. Vou registrar isso. Logo, a sequência dada por menos AN é crescente. Assim, vamos agora olhar os dois itens. Veja, se a N é limitada inferiormente, então
eu posso dizer que existe um alfa real, tal que o alfa é menor ou igual a n. Mas isso me permite dizer que menos an é menor ou igual a menos alfa. Logo, a sequência menos an é limitada superiormente. Agora, do teorema 1, segue que existe um A real, tal que o limite para n tendendo a mais infinito de menos an é igual a A, porque menos an é uma sequência crescente limitada superiormente. Agora eu tiro esse menos do limite, então isso é equivalente a dizer que menos o limite para n tendendo a mais infinito de an é igual a A, e, portanto, isso me leva à afirmação de que o limite para n tendendo a mais infinito de an é igual a menos A. Portanto, a sequência an também vai ser convergente neste caso. No item 2i, eu vou observar o seguinte. Se an não é limitada inferiormente, então, para todo epsilon maior que zero, existe um n0 natural, tal que o an0 fica menor que menos epsilon. Mas isso é equivalente a dizer que menos A0 é maior que epsilon. O que eu estou afirmando aqui, então, é que se a sequência an não é limitada inferiormente, menos an não é limitada superiormente. Vou registrar isso. Logo, menos an, esta sequência, não é limitada superiormente. Daí eu vou observar o seguinte. Pelo teorema 1, a menos an é uma sequência crescente, não limitada superiormente. Portanto, o limite para n tendendo a mais infinito da sequência menos an, neste caso, é mais infinito. Agora eu vou tirar o menos o limite, isso me leva a menos o limite para n tendendo a mais infinito de a índice n é igual a mais infinito. E, por fim, eu acabo concluindo, então, que o limite para n tendendo a mais infinito de an é igual a menos infinito. Ou seja, eu acabei de demonstrar que se a sequência não for limitada inferiormente, mas ela for decrescente, ela diverge para menos infinito. E se ela for decrescente, mas limitada inferiormente, aí ela converge. E isso era precisamente o que eu queria provar, portanto, aqui encerra-se mais uma demonstração. Agora, tendo esses dois resultados,
Vamos fazer alguns exemplos para verificar se a sequência converge ou não. No primeiro exemplo, eu estou pegando a sequência SN dada pelo somatória de K indo de 1 até N de 1 sobre K ao quadrado. A pergunta é se essa sequência é convergente ou divergente, e aqui pede para justificar. Perceba que eu só vou afirmar se ela converge ou diverge, e caso ela convirja, eu não preciso necessariamente apontar qual é o limite dela. Veja, para iniciar essa resposta, inicialmente, eu vou pegar 2 naturais neste caso naturais M e N, tais que o M seja menor do que N e ambos são maiores ou iguais a 1. Então, perceba o seguinte, quando eu calculo SN, isso vai ser a somatória para K indo de 1 até N de 1 sobre K ao quadrado. Mas isso aqui eu posso decompor em 2 somatórias. A somatória para K indo de 1 até M, já que M é menor do que N, de 1 sobre K ao quadrado, mais a somatória para K indo de M mais 1 até N, de 1 sobre K ao quadrado. Perceba que esta primeira somatória é S índice M, mais o restante das parcelas. Perceba que eu estou somando coisas que são positivas. Portanto, a SN vai ser a SM mais uma parcela positiva. O que eu estou mostrando aqui, então, é que a S índice M é menor que a S índice N. Portanto, a sequência SN é uma sequência crescente. É isso que eu estou observando agora. Agora, para continuar a nossa análise, eu vou considerar o gráfico de uma função. Neste caso, eu vou considerar o gráfico da função de uma variável real, f de x, dada por 1 sobre x ao quadrado, considerando apenas os valores positivos de x. Veja, aqui você está observando então o gráfico dessa função. Esta é a função 1 sobre x ao quadrado. E agora eu quero observar a área desses 2 retângulos azuis que eu destaquei aqui. Eu só coloquei esses 2 retângulos, mas aí nós podemos generalizar essa ideia. Perceba o seguinte. No 2, quando eu considero esta altura, aqui eu vou ter a altura 1 sobre 2 ao quadrado, já que este ponto está no gráfico da função 1 sobre x quadrado, mas a largura desse retângulo é 1. Então, aqui a área vai ser igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Perceba que se eu vou olhar agora para o segundo retângulo, isto aqui vai ter altura 1 sobre 3 ao quadrado e largura 1. Então, a área aqui é 1 sobre 3 ao quadrado. E aqui eu posso construir um retângulo com área 1 sobre 4 ao quadrado, 1 sobre 5 ao quadrado e assim por diante. Agora, perceba que esses retângulos todos estão abaixo do gráfico dessa figura a partir do número 1. Portanto, se eu somo todas essas áreas, na realidade, isso vai ser menor do que a integral desta função de 1 em direção a n, se eu estiver considerando a somatória até chegar em 1 sobre n ao quadrado. Então, perceba, o que eu quero observar é que quando eu pego esse termo 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, e assim por diante, até chegar em
1 sobre n ao quadrado, na realidade, esta soma é menor que a integral de 1 até n da função 1 sobre x ao quadrado. Eu vou utilizar este resultado, essa observação agora. Daí, perceba que a minha sequência Sn ela pode ser expressa por 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, até chegar em 1 sobre n ao quadrado. Lembremos que Sn é a somatória para k indo de 1 até n do termo 1 sobre k ao quadrado. Quando k é igual a 1, vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 dividido por 1 dá 1. Agora, perceba que esta soma aqui fica menor que uma integral. Portanto, isso é menor que 1 mais a integral de 1 até n da função 1 sobre x² dx. Eu vou calcular, então, o limite desta integral no infinito para ver o que acontece. Porém, quando nós calculamos o limite para n tendendo a mais infinito da integral de 1 até n de 1 sobre x² dx, perceba que essa integral, na realidade, vai ser a integral de 1 até n da função x elevado a menos 2 dx. Agora, essa integral vai ser x elevado a menos 1 dividido por menos 1. Então, isso vai ser o limite para n tendendo a mais infinito de x elevado a menos 1 dividido por menos 1, isso aplicado de 1 até n. E isso continuando vai ser o limite para n tendendo a mais infinito. Perceba, eu vou aplicar primeiro em n, como tem menos 1 dividindo, vai ficar menos n elevado a menos 1 sobre 1. Agora, como é o cálculo da integral definida, eu aplico no de cima menos a hora que eu substituo o limite inferior. Como já tinha um menos aqui no 1, no denominador, menos com menos vira mais 1 elevado a menos 1 dividido por 1. E, portanto, isso fica o limite para n tendendo a mais infinito de menos 1 sobre n mais 1. O limite de 1 sobre n quando o n vai para o infinito dá 0. Portanto, esse limite vira apenas 1. Logo, o que nós tínhamos é que Sn é menor que 1 mais a integral de 1 até n de 1 sobre x² dx. Quando eu aplico o limite no infinito, aí essa desigualdade se torna menor ou igual. Então, eu estou dizendo que Sn fica menor que 1, mais o limite dessa integral quando o n vai para o infinito, porque eu estou considerando a área toda. E aí nós vimos que esta integral, quando o n vai para o infinito, essa integral vira 1. Portanto, é 1 mais 1. Logo, Sn é menor ou igual a 2. Ou seja, eu tenho uma sequência crescente que é limitada superiormente. Portanto, esta sequência é convergente. E isto encerra este primeiro exemplo. No exemplo número 2, eu vou considerar a sequência Sn dada por somatória de k indo de 1 até n de 1 sobre k. E aí vamos verificar se essa sequência é convergente ou divergente. E vou justificar por quê. Veja, com base no que estudamos, eu vou verificar num primeiro momento se essa sequência é crescente. Então, note que dados m e n naturais com o m maior ou igual a 1 e menor do que n, temos que a Sn é a somatória para k indo de 1 até n de 1 sobre k.
E, portanto, eu posso escrever como a somatória para K indo de 1 até M de 1 sobre K, mais a somatória para K indo de M mais 1 até N de 1 sobre K. Ou seja, isso é SM somado com termos positivos. Portanto, o que eu estou afirmando no primeiro momento é que SN é maior que SM. Ou, para escrever na forma usual, SM é menor que SN. Logo, eu estou trabalhando com uma sequência crescente. Agora, de maneira similar ao que foi feito no exemplo anterior, eu vou considerar um gráfico de uma função. Só que aqui eu vou considerar o gráfico de f de x dada por 1 sobre x, novamente olhando somente para os valores positivos da reta real. Agora perceba, eu estou mais uma vez com o gráfico de uma função, neste caso a função 1 sobre x, e perceba o seguinte, este primeiro quadrado aqui na realidade, perceba, esta altura é 1, esta largura é 1, portanto, a área dele é 1. Agora veja esse retângulo. A altura dele é meio, porque este ponto está no gráfico da função, e a largura é 1. Portanto, essa área é meio. De maneira similar, eu posso construir, se eu marcar aqui um ponto, um retângulo com área 1/3. Depois, com área 1/4. Mas perceba que, a hora que eu somo todas essas áreas, elas vão ficar maior que a integral da função 1 sobre x, partindo de 1 em direção até n mais 1. Por que que agora é n mais 1? Perceba, se eu pego S1, a área que eu estou considerando termina em 2. Se eu pego S1 com S2, a área que eu vou ter termina em 3. Se eu pego S1 mais S2 mais S3, a área vai terminar em 4. E assim por diante. Portanto, a soma dessas áreas vai ser maior que a integral desta função, contando de 1 até n mais 1, se eu considerar parar no índice n. Vamos registrar isso e aí vamos verificar aonde isso nos leva. Daí, o que eu tenho aqui, o Sn, é da forma 1 mais meio mais 1/3, até chegar em 1 sobre n, e isso vai ser maior que a integral de 1 até n mais 1 de 1 sobre x dx. Perceba que o que eu estou dizendo é que esta soma é maior que este número aqui que representa uma área. Se eu mostrar que essa área vai para mais infinito, o que eu estou dizendo é que Sn é maior a longo prazo, à medida que eu vou considerando mais termos nesse somatório, é maior do que qualquer número positivo. Portanto, ela não seria limitada superiormente, mas como ela é crescente e não limitada superiormente, ela seria então divergente para mais infinito. Vamos verificar se é isso que acontece. Agora, o limite para n tendendo a mais infinito da integral de 1 até n mais 1 de 1 sobre x dx vira o limite para n tendendo a mais infinito. A integral de 1 sobre x é ln de x, aplicado de 1 até n mais 1. Então, isso vai ficar o limite para n tendendo a mais infinito de ln de n mais 1 menos ln de 1. ln de 1 é 0, então eu não vou considerar. Portanto, eu tenho o limite para n indo para o infinito de ln de n mais 1. E isso dá
mais infinito. Portanto, o que eu estou dizendo é que Sn não vai ser limitada superiormente. Porque à medida que eu vou considerando termos, esta área vai se tornando cada vez maior. Assim, Sn não é limitada superiormente. Portanto, Sn diverge, e nesse caso diverge para mais infinito. E isso então encerra este segundo exemplo. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu vou me despedir por aqui. Até a próxima!